Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Brasil Agro referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Eu sou Ana Paula Ribeiro, gerente de Relações com Investidores da Brasil Agro, e estão aqui comigo o senhor André Guilhermão, diretor-presidente, e o senhor Gustavo Lopes, diretor administrativo e de Relações com Investidores. Essa apresentação está sendo gravada e todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para os investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no YouTube, no nosso endereço da internet, www.brasil-agro.com, onde também se encontram os slides da apresentação que vamos fazer por aqui hoje. Antes de prosseguir, gostaria de fazer algum esclarecimento com relação às declarações que vão ser feitas aqui durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios da Brasil Agro, projeções e metas operacionais e financeiras. Constitui-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e de outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brasil Agro e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, cumprido todos os protocolos, agora eu quero passar a palavra para o André, que é o nosso diretor-presidente, que vai iniciar a nossa apresentação. Pode seguir, André. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a presença de todos vocês. É um prazer novamente estar aqui contando um pouco do nosso trimestre, né, o segundo TRI de 2021, que a gente traz aí bastante coisas novas, bastante eventos que aconteceram aí conosco e com o mercado nos últimos dias. Então eu peço para colocar a apresentação, a gente já vai dar início, contar um pouco da companhia, do que foi esse segundo TRI. Né? Então nós vamos estar apresentando hoje o segundo trimestre do ano nosso, 21, que se encerrou agora em 30/12, e a gente traz bastante informação aqui para dividir com vocês, esclarecer vocês que nos acompanham, vocês que nos analisam há bastante tempo, e volto a dizer, é uma empresa que tem buscado consistentemente uma entrega sólida de resultados, trazer resultados de forma combinada, é uma empresa que traz resultados imobiliários, atrelado a resultados operacionais, e a gente está vivendo um momento muito propício de commodities, que sem dúvida nenhuma nós vamos ter bastante reforço de resultado operacional. Próximo. Bom, eu acho que chamando a atenção para os destaques, né, do trimestre, a gente fecha com uma receita líquida de 348 milhões, né, um lucro líquido de 52,2 milhões, um EBITDA ajustado de 116,7 milhões. Né. Acho que um fato novo que nós trazemos aqui, que é de conhecimento de grande parte dos senhores, foi a capitalização que a companhia fez recentemente agora, na última quarta-feira, onde a gente consegue, com isso, vislumbrar um horizonte muito promissor no que se tange à liquidez da companhia. Não temos dúvida que a entrega consistente vai convergir o preço da ação cada vez mais para onde ela tem que estar, e o que a gente tinha sempre como desafio era o tema da liquidez. Eu acho que essa capitalização, sem dúvida nenhuma, aumenta majoritariamente o nosso float, e isso, para vocês que são investidores, para vocês que cobrem a gente, isso faz muito sentido, porque a gente passa a ser uma companhia de entrega consistente de resultados, de entrega que combina estratégias imobiliárias com estratégias operacionais e com liquidez, né, que é um pouco do que faltava na nossa cesta de produtos. A produção de cana a gente encerrou dezembro, que basicamente faltava colher as operações do Maranhão, com mais de 2,2 milhões de toneladas, né? A gente vem crescendo consistentemente nisso, né? E a gente vem trazendo resultados muito sólidos em cana-de-açúcar. Próximo. Bom, eu acho que contar um pouco dessa operação para vocês, né? Eu gosto sempre de dizer, comentar e dizer que a gente vive momentos conjunturais e momentos estruturais, né?
E eu acho que o que a gente está passando agora é uma combinação das duas coisas, né? Porque a gente acredita num momento tão positivo de commodities, né? Eu tive a oportunidade, numa rodada tremenda, de falar com os investidores, que eu acho que tem uma mudança estrutural importante, né? A mudança conjuntural foi a gripe suína na Ásia, que dizimou 40% da população de animais daquele país, que tem 70% da população de porcos do mundo todo, ou seja, 28%, né, dos animais. Então, houve um desabastecimento de proteína animal a nível global. E o que a gente viu com isso, né, esse desabastecimento trouxe uma euforia pelas commodities, né, para recompor esses estoques de proteína em animais ao redor do mundo, né. Agora, o que tem de mudança estrutural? Né? A gente tem uma mudança estrutural importante, né? A migração do modelo de produção na China, né? A consolidação do modelo mais tecnificado, um modelo que é mais demandante. Né? E o mercado já começa a dar esses sinais. Né? A China é um grande produtor de milho, a gente já viu a China importando quase um pouco mais de 18 milhões de toneladas já nesse ano, e com perspectiva de ser um importador aí na casa de 100 milhões de toneladas de milho nos próximos anos. Né? Nós estamos falando da China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo, né, atrás só dos Estados Unidos. Né, a China produz 260 milhões. Então, isso são mudanças estruturais que vêm, né, e que, sem dúvida nenhuma, isso vai refletir no médio e longo prazo no preço da terra. Tá? Eu acho que colocar um pouco mais de transparência, né, dizer a grande oportunidade que a gente tem de mercado, né, o que a gente mapeou, o que a gente tem no mercado de terras, é um pipeline robusto para fazer essas aquisições num curto espaço de tempo, né, é fundamental. No momento que a gente vive uma taxa de juros muito baixa, ninguém está colocando dinheiro na nossa companhia, apostando nessa gestão para aplicar dinheiro no CDI, então a gente tem que ter uma capacidade, uma eficiência de alocação de recursos muito rápida, com segurança, respeitando todos os nossos padrões, mas isso traz muita confiança. Né? Nós temos um pipeline muito robusto para garantir que essa alocação seja feita de forma bastante concisa. Acho que a entrega consistente de resultado que a companhia vem trazendo nos últimos 5 anos é reflexo de uma gestão, é reflexo de um trabalho em equipe, é reflexo de uma liderança das pessoas todas que estão envolvidas no processo produtivo e no processo de tomada de decisão da companhia, que nos habilita. Né? Então, aqui, um pouco diferente do que foi lá atrás a nossa história de um IPO, de um plano de negócios, a gente traz uma história bastante sólida para o mercado, né? E agora, com certeza, com esse aumento de capital, a gente começa a fazer uma nova onda de crescimento da companhia, não tão organicamente como a gente vinha fazendo, né, mas de uma forma mais robusta. Né? E acho que eu finalizo dizendo, essa transação para nós sempre ela tem um ganha-ganha importante, porque a gente fecha um gap importante de liquidez. Na figura ao lado, é uma transação onde nós tivemos aí uma entrada de recurso da ordem de 440 milhões de reais. Uma parte desses recursos foram alocados na nossa operação que nós estamos comprando na Bolívia. Eu vou dar um pouco mais de cor, ficar à disposição de vocês para perguntas, e grande parte, ou majoritariamente, essa alocação de recurso ela vai ser destinada para a compra de propriedades no Brasil. Esse sim é o grande foco que a gente vai estar desenvolvendo. E embaixo o que a gente mostra o que acontece com esse aumento de capital. O acionista controlador acompanha o aumento, mas a gente tínhamos acionistas há um acionista há bastante tempo na base que esse float dele vem ao mercado. Então, esse aumento de liquidez, sem dúvida nenhuma, e a entrega consistente de resultados que nós vamos continuar gerando para o acionista da companhia, pelo comprometimento das pessoas que estão aqui, eu não tenho dúvida que a gente vai logo, logo ser uma grande companhia de grandes resultados, de pagamento de dividendos robustos e de liquidez alta. Isso é o que nos alegra muito, o que nos deixa muito feliz com essa transação. Próximo. Dando um pouco mais de cor, né, um pouco mais de detalhe na transação da Bolívia, né, que nós já fizemos bastante na rodada com os investidores novos da companhia e com os antigos que nos acompanharam, e aqui gostaria de agradecer muito, imensamente, todos que confiaram, que confiam e que continuam confiando no trabalho da gestão da companhia, né, os que nos acompanharam, os que nos subscreveram as ações e os novos. A turma nova que está chegando tem aqui
um alicerce sólido de confiança que nós vamos continuar entregando resultados robustos. Bom, a Operação Bolívia é uma operação que ela conta com a aquisição de 9.900 hectares, praticamente 8.000 hectares agrícolas. Essas fotos não é foto de outra fazenda, são fotos das propriedades lá. Nós estamos adquirindo propriedades 100% desenvolvidas, né, sem necessidade de CAPEX, nessas propriedades com argila, numa região de chuva de 2.200 milímetros anuais, ou seja, é o Mato Grosso boliviano, né, com um pouquinho menos de altitude. E quando a gente fala, por que o Mato Grosso boliviano? Né? Porque se fosse no Mato Grosso, a terra que nós estamos adquirindo por $3.000, sem dúvida nenhuma, ela valeria 10, 12 mil dólares na fronteira do lado de cá. Então, acho que o risco país está precificado, e o que é legal de contar que uma operação sem necessidade de CAPEX, que já tem uma entrada de fluxo de caixa recorrente bastante importante, e uma operação que com esses valores de $3.000 por hectare, ela está gerando atualmente 350 a 400 dólares de resultado por hectare. Ou seja, a gente está falando de um ROI sobre o ativo, uma rentabilidade sobre o ativo, na casa de 12 a 13%. É uma operação bastante rentável. Eu sempre falo que garantia de liquidez é garantia de operação rentável, né? Então é isso que a gente está buscando. Eu acho que o segundo ponto importante é a gente está contando de uma aquisição na região núcleo da Bolívia, né? Como se estivesse comprando Mato Grosso, como se estivesse comprando Ribeirão Preto, como se estivesse comprando regiões de alta apreciação, com alta aptidão, né? Que é possível fazer primeira e segunda safra, e também cana-de-açúcar, uma região muito legal. E aqui cabe fazer um parênteses, que é o grande propósito da companhia é intensificar essa produção de cana-de-açúcar, levar todo o nosso know-how, o nosso conhecimento que vocês conhecem bem na cana-de-açúcar, e como a gente trata isso no Brasil, levar para lá, expandir essa operação de cana-de-açúcar nas áreas, e como a gente mostra no ponto 3, nós compramos áreas com um desconto importante de NAV. Então isso reforça ainda mais o nosso track record de venda de terras. Ou seja, então a ideia é áreas com aptidão à cana, intensifica o cultivo de cana, e áreas de grãos, como a gente tem um importante desconto de NAV, a ideia disso é rodar o portfólio bastante rápido, né? Então acho que isso é uma cor da transação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma transação com parte relacionada, nós conduzimos isso com a total transparência e lisura do processo, né? Aprovação unânime dos conselheiros independentes da companhia, aprovação unânime na Assembleia de Acionistas. Nós não nos demos por satisfeitos de uma aprovação a nível de conselho, aprovamos isso a nível de Assembleia. Tivemos um quórum recorde na Assembleia, ou seja, 73% dos acionistas da companhia votando na Assembleia. E acho que pelo trabalho que a gente entrega, pela confiança que a gente deposita, que vocês depositam em nós, e pela entrega consistente de resultado, nós não tivemos um voto contrário, né? Nós tivemos 73% de presença com aprovação por unanimidade. Então isso acho que é importante, mais do que dizer o que a gente vai fazer na Bolívia, né, também mostrar um pouco de como foi a transparência disso. Essa avaliação que eu comento de 34% de desconto, é uma avaliação feita pela Deloitte. A Deloitte, vocês sabem e nos acompanham, é quem faz as avaliações das nossas terras há muitos anos, né? Então a gente tem muita confiança nesse número que a gente está trazendo para vocês. Próximo slide. Bom, de agora em diante nós vamos falar dos números, né, de safra que a gente vem divulgando com vocês, e cabe aqui só um pequeno parênteses, né? A incorporação da Bolívia ainda não está refletida nesses números de agora em diante que nós vamos estar dizendo, né? Não está refletido em área plantada, em área colhida. Com certeza, no próximo resultado trimestral, a gente vai estar com isso refletido, né? Até porque a transação foi agora no mês de fevereiro, e a gente está divulgando o resultado de 30/12. Mas é importante dizer, a companhia, no primeiro gráfico, a gente tem um crescimento de área plantada aí na casa de 7% ao ano. Ano contra ano a gente vê um pequeno crescimento de 2019 para 2020, mas é importante ressaltar um fato aqui. A companhia, mesmo vendendo muita área, né, mesmo vendendo superfícies agrícolas, a gente está crescendo ano contra ano. Então, eu acho que a gente consegue muito bem combinar essas estratégias. O gráfico ao lado, né, o que a gente traz é o que acontece com soja, né? A gente tem um pequeno incremento na área de soja, a gente tem uma redução muito pequena na área de milho safrinha, né? E aí vocês, basicamente aqui não é por um atraso de plantio de soja, é mais focado
na questão de algumas áreas de arrendamento que saíram do portfólio, áreas pequenas, mas saíram, então a gente diminuiu um pouco. Um crescimento importante na cultura do feijão, uma cultura que a gente tem feito um trabalho lindo, um trabalho muito bonito de rentabilidade, de buscar novos mercados, de ser, de fato, uma empresa com um propósito muito nobre, né, de produzir alimentos com responsabilidade. Então, é uma cultura nova, é nova para os analistas, é nova para quem acompanha, mas tem sido para nós uma cultura rentável. Cana-de-açúcar, vocês sabem que esse é a nossa cultura de maior expertise, e não é de expertise, eu diria, de maior rentabilidade, por estamos fazendo elas em áreas muito nobres, né? Então a gente tem uma redução ano contra ano, diária, mas vale lembrar que a gente tem um aumento de produtividade, né? Então a gente teve diminuindo áreas, né, que sempre foi, né, vocês que nos acompanham, quando nós compramos a Operação São José, sempre falamos que a ideia lá é uma operação combinada de grãos SAF safrinha com cana-de-açúcar. Então a gente está conseguindo um nível de produtividade muito alto na cana, que tem nos liberado mais áreas para produção de soja e milho, né, em função de termos lá um contrato de volume de cana. Então, quanto mais eficiente a operação se torna, mais área libera para que a gente possa fazer outros cultivos e automaticamente para que a gente possa ter liquidez de venda. Então isso é fundamental, tem sido uma entrega muito consistente. A área de pasto, uma redução, em função de conversões de algumas áreas e um pedaço da Jatobá. Algodão é uma pequena, praticamente o mesmo montante, e outros aqui para nós, que vocês sabem que nós temos algumas áreas que já estão plenamente em produção, que estão arrendadas com o seguinte propósito, para a gente trazer liquidez de venda para isso, né? Então, acho que grande parte dos nossos arrendatários se tornam e vão se tornar os compradores naturais desses ativos, e a gente entende essa estratégia como muito positiva. Próximo. Bom, aqui um pequeno incremento, né, quando a gente fala de safra produção, tonelada, né, então a gente está trazendo um incremento de 1,9 e parte desse incremento ele se deve basicamente pelo aumento da área de milho safra, e um pouco de incremento da área de feijão safrinha. Esses dois é o que tem chamado a atenção, é o que deu esse incremento. Eu acho que aqui esse gráfico é importante passar para vocês um pouco como a gente está vendo, né, o status da nossa produção. Nós terminamos o plantio agora no mês de janeiro. Por que eu falo janeiro? Porque a gente tem operação no Paraguai, né? O Brasil todo dentro da janela lá atrás, mas o Paraguai a gente sabe que é uma janela diferente. Nós terminamos em janeiro, todos os cultivos estão bem estabilizados. Vocês acompanharam lá o início do plantio, com certeza, muita incerteza no início do plantio, que eu estava no call falando com vocês, no Mato Grosso, mas na região onde nós temos operações importantes, que é a região do Xingu, e aqui no sul do estado, próximo a Rondonópolis, ao Taquari, nós conseguimos estabelecer bem as lavouras, com um índice muito pequeno de replantio, e a gente tem visto aí uma estabilização dos regimes pluviométricos ao longo do meados de dezembro em diante, né? Então, acho que a dificuldade que todo agricultor teve no mês de outubro, início de novembro, ela foi se regularizando. Nós tivemos aí um dezembro bastante bem distribuída a chuva em todas as nossas unidades de produção. Janeiro entrou, né? A gente sabe, vocês sabem que é um mês muito importante para a gente, janeiro, fevereiro, em função das operações do Nordeste. Tivemos aí em janeiro o que é normal, né, uma estiagem de poucos dias em algumas unidades na Bahia, poucos dias, algo em torno de 10 a 15 dias, num período vegetativo, sem impacto nenhum produtivo, e de lá para cá o regime pluviométrico se normalizou e tem vindo muito bem, né, e com bons prognósticos, com boas estimativas, com boas perspectivas para o mês de fevereiro todo. A gente já está praticamente no meio do mês, né, estamos no dia 10 hoje, e estamos com chuva em praticamente todas as unidades entre final de semana e hoje. Então a gente tem aí umidade no solo para os próximos 20 dias. Eu diria que o fevereiro já está cumprido. Então, da forma como nós estamos vendo, nós estamos indo sim por uma entrega consistente do orçamento. A gente deve, já iniciamos, vale aqui ressaltar que nós já iniciamos colheitas em algumas unidades, né, principalmente nas unidades do Mato Grosso. Até agora, a gente sabe que essa soja que foi plantada primeiro foi a soja que mais sofreu, mas ela está vindo com estimativas de produtividade muito positiva, né, em cima do que a gente tinha, inclusive, orçado.
né? Então, mesmo essa soja do início, a soja que a gente chama de soja precoce, ter tido aquela dificuldade de instalação, aquele momento crítico lá nos primeiros 20, 25 dias de outubro, a gente está tendo aí um resultado bem positivo. E a gente sabe que as sojas de ciclo médio e tardio, nessas unidades, nessas regiões, ainda tem um estado fenológico, um estado reprodutivo, um estado de produção ainda melhor. Então, assim, estamos muito otimistas com a produtividade desse ano, no que se tange à soja. O cultivo, como já começamos a colheita de soja nessas regiões, já iniciou-se também o plantio do milho safrinha, que vem se desenvolvendo bem e acompanhando de forma muito próxima à área colhida de soja. Então a gente tem aí com isso uma garantia de estabilidade de produção de safrinha, de milho safrinha também. O feijão safrinha é um cultivo plantado mais tarde, né, e algumas regiões a gente já iniciou, unidades que tinham feijão safra já está plantando feijão safrinha. Então, assim, do ponto de vista operacional que eu trago para você, vamos falar um pouco de cana, né? Cana de açúcar, essas intercorrências que nós tivemos em outubro, novembro, atrasaram um pouco o crescimento, mas de lá para cá se normalizou. Isso aconteceu muito mais na região centro-sul, né? O polo produtivo de cana na região centro-sul sofreu mais, a região centro-oeste um pouco menos, a região nordeste o contrário, né? A gente teve chuvas bastante precoces no Maranhão, onde a gente tem uma importante produção de cana, né? Você sabe que a gente tem mais de 15 mil hectares de cana no Maranhão, e nós tivemos chuvas com volumes bastante expressivos no mês de outubro e no mês de novembro. Então, sem dúvida nenhuma, vamos ter gratas surpresas na cultura de cana-de-açúcar no Maranhão, e no centro-oeste ele está se estabilizando, estabilizou-se o volume a partir de meados de dezembro, e sem dúvida também, eu acho que nós estamos aí com produtividades muito próximas ao que tivemos esse ano, que nós vamos detalhar à frente. Algodão também já está implantado, algodão também está vindo bem, e a parte de pastagem, né? Pastagem, toda a nossa produção, nós vamos dar um pouco mais de detalhe nos slides seguintes. Próximo. Bom, aqui alguns números de cabeça, né? Eu acho que quando a gente traz isso aqui, o principal foco aqui é mostrar a evolução do rebanho, e aqui a gente está muito atento a capturar esses ganhos expressivos, né? Então é natural que no momento como a gente está vivendo de preços de commodities, principalmente carne, a gente desfrute do estoque, né? Isso é o natural, e acho que isso é o reflexo do preço, né? Todo mundo desfrutando de estoque, retendo matrizes. A gente tem vivido aí um preço da arroba do boi subindo bastante. Então a gente tem reduzimos o estoque no que era possível fazer, né, para capturar esses momentos de preço. A área de pasto permanece praticamente a mesma. E a gente teve, como eu citei, né, como a gente teve o outubro e o novembro com chuvas irregulares, você teve um atraso na instalação das pastagens, que se normalizou bem a partir de meados de dezembro. Então, a gente tem aí o GMD até agora realizado de 0,56, que é o esperado, né, o esperado em função dessa estiagem de chuva, e agora nós estamos vivenciando aí recuperações importantes, né? Cabe aqui uma ressalva muito positiva. O Paraguai, acho que a gente atingiu no mês de janeiro, que não está nesse resultado aqui, né? A gente está falando de dezembro, mas a gente atingiu o maior GMD da história da operação, mais de 1,1 kg a pasto. Então a gente está muito satisfeito e muito confiante que os índices zootécnicos propostos a níveis orçamentários serão entregues. Então, de um modo geral, essa é uma visão, um panorama geral dos cultivos, das culturas. Se tivesse aqui algum alerta, nós seríamos o primeiro a estar trazendo isso para vocês, mas do jeito que a gente está vivenciando os últimos meses, a distribuição hídrica, o plantio, o estado dos cultivos, a maturação e tudo avançando como está se desenhando uma boa safra para nós da companhia. Próximo. Bom, aqui um pouco da cana, né, que eu me antecipei um pouco, mas o que a gente traz aqui de novo, a gente praticamente uma área ano contra ano colhido muito próxima, 25 mil hectares, né, isso não tem praticamente mudança. A produção, um incremento importante, né, quando a gente fala de colher a mesma área, né, e tem um incremento de produção aí na casa de
basicamente 20 mil toneladas, né? E o que é mais legal aqui, né, a gente teve um TCH bastante sólido, né? O TCH realizado na safra 2020 é muito aderente ao nosso estimado, né? Nós tínhamos um estimado de 88 toneladas, na média de todas as unidades de produção de cana nossa, fechamos com 89 toneladas de TCH. Vale aqui ressaltar, e acho que é importante vocês que nos acompanham, a gente, por ser grandes fornecedores, sempre temos um prêmio em função do volume a ser entregue, né? Esse prêmio ele oscila, alguns locais ele é fixo, mas de modo geral eu diria que ele está ao redor de 20% sobre Consecana, São Paulo. Então isso combinado com uma produtividade boa dessa, ainda combinar um prêmio no preço de 20%, faz a operação de cana-de-açúcar ser uma operação muito rentável para a companhia, e vocês vão ver a robustez desses resultados entregues no segundo trimestre, ou melhor, no segundo trimestre do nosso ano fiscal. Próximo. Acho que aqui falamos do estado dos cultivos, falamos como a companhia está vindo, falamos de crescimento, falamos de novas oportunidades, falamos de trabalho. Vamos falar um pouco do ponto de vista comercial, né, como a companhia está se posicionando. Vocês sabem que a gente, desde lá de trás, essa soja que está plantada, que está sendo colhida, nós estamos comercializando ela desde meados ou início do ano passado, sempre olhando margem de contribuição, sempre olhando rentabilidade. Então, o que está comercializado, a gente, no momento que a soja começou a ter a gente sentiu o incremento de preço, que foi uma grata surpresa para todo o mercado, né? Todo mundo, quando fez orçamento lá atrás, nós tínhamos uma soja de $9 o bucho, e estamos terminando agora o trimestre ou o mês agora com uma soja de 13 e pouco dólares o bucho. Isso foi uma surpresa para todo o mercado. Nós já tínhamos travado bastante soja, fizemos alguma estratégia de redução da operação do que já estava travado, e a gente tem 63% da soja redeada. Lembrando que, ou seja, praticamente 40% está aberto a mercado, e aí nós vamos estar capturando esses níveis de preço bastante interessante. A posição de dólar, no caso da soja, todo o dólar vendido são 75%, né, e aqui vale ressaltar, é sobre o orçamento, né, você tem aqui o potencial upside sobre o aumento de produção. A gente tem um dólar da soja vendido a 5,24, né, lembrando lá atrás também o dólar. No caso de milho, a gente sempre foi um pouco mais otimista, né, com milho, por todo o setor de proteína animal que eu acabei de citar. Então a gente foi mais conservador na venda antecipada de milho. Hoje a gente tem 39% do milho, do volume de milho safra, né? Aqui a gente está falando milho safra fechado, e a gente tem um dólar travado aí de 5,36. E no caso do algodão, a gente tem aí uma cultura que é pequena, né? Mas a gente travou bastante lá naquele início. A gente tem 79% do algodão travado aos preços de 64 centos libra peso de algodão. Então, em resumo geral, né, fazer um overview para vocês que estão projetando, quer dizer, o que está travado estão nesses preços que nós trazemos aqui para vocês, nessa planilha, e o que está aberto está a mercado. Acho que é importante dizer também que a gente tem um importante incremento nos recebíveis de soja, né? Vocês sabem que nós comercializamos fazenda em grãos, em soja, então grande parte desses recebíveis também a gente está tendo nós estamos tendo essa mais-valia da commodity na produção agrícola, né, e a mais-valia da commodity nos recebíveis de soja também. Bom, esse é um pouco do panorama produtivo, e eu passo a palavra agora para o Gustavo avançar um pouco com vocês nos resultados dos números financeiros da companhia. Muito obrigado. E voltamos daqui a pouco. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Vamos continuar aqui dando, digamos, um foco no EBITDA ajustado, que a gente sempre explicamos que é a forma que a gente entende que é mais assertiva para estar acompanhando, ¿no?, o resultado operacional da companhia. Y en este vida, ¿no?, lo que nosotros siempre estamos buscando es, digamos, entender a través de la exclusión, ¿no?, de todo que esto que información, aquel artigo biológico que está en información, y también
incluyendo o excluyendo resultados derivativos de aquella zafra que Genchi comercializó durante ese periodo. Y aquí podemos ver, ¿no?, de que no trimestre, nos tenemos un EBITDA generado de 48,4 millones de reais, 267% acima de lo que fue el año anterior. Y aquí esto es reflexo principalmente, ¿no?, de aumento de precios de commodities. Genchi inició este ejercicio con un stock muy superior en milho, especialmente, ¿no? Y hasta el 31 de diciembre Genchi tinha cerrado todos esos stocks. Y ese impacto, digamos, de precios llevó, digamos, un resultado positivo, bien positivo, de aproximadamente dentro de estos unos 15, 16 millones de reales. Y también, digamos, aquí la consistencia que nos tenemos con la cana de azúcar, ¿no? La cana de azúcar, Genchi concluyó en 30 de noviembre 2 millones de toneladas, 2.200.000 toneladas nuevamente, ¿no? Y también, digamos, con un aumento de precios significativo. El año pasado Genchi tenía comercializado aproximadamente una media de 64, 65 centavos por kilogramo ATR, y este año nos terminamos en entre 30 y 32 reales por kilogramo ATR. Entonces eso creó, digamos, un impacto muy grande, ¿no? Y eso también en Chile, cuando vemos esto acumulado en 6 meses, ¿no? Son 116 millones de reales, 70 millones de reales do 6 meses do año anterior. Y aquí, lembrando que, ¿no?, el año anterior nos teníamos una venda de aproximadamente unos 30 millones de resultados por venda de fazenda, 30 millones de reales. Este año nos tenemos hasta aquí 6 millones de reales, que fue una pequeña 133 hectáreas que nos terminamos de desenvolver y entregar a una persona que tenía comprado, un productor que tenía comprado para la compañía. Entonces esto lo que nos da, digamos, nos lleva una expectativa muy grande para frente, bien positiva, ¿no? Porque aquí para el 30 de junio a gente va a capturar todos los precios, ¿no?, tanto de soja quanto de milho, y entendemos que el mercado también, digamos, con una zafra boa, con esos niveles de margen, también va a tener, digamos, potencial de vender fazenda, con lo cual somos bien, digamos, muy positivo respecto, digamos, cómo puede ser el resultado de la compañía para el 30 de junio. En la próxima página, aquí vamos a ver la parte, aquí, digamos, la parte operacional, ¿no? Digamos, el año anterior, durante dos últimos ejercicios, nos teníamos resultados operacionales más o menos en torno entre 70 y 100 millones de reales, y aquí ya vemos, ¿no?, de que esta zafra, próximo resultado del 30 de junio, es de esperar de que a Genchi tenga, digamos, vida muy por encima, y el impacto de precio principalmente, porque vimos que en cuestión, digamos, de producción, ¿no?, de soya, de milho, estamos bastante estables con respecto a lo que era el año pasado. Más aquí, digamos, los impactos de esos productos van a ser, digamos, de que la compañía tenga, digamos, una expectativa muy buena para el 30 de junio, ¿no? Y aquí, porque también es importante mencionar, ¿no?, este fechamiento de cana azúcar, ¿no? Teníamos algunas expectativas no tan boas, ¿no?, cuando comenzó la pandemia. Entendíamos de que demanda podría ser afectada, ¿no?, y eso afectar el peso. Y estamos encerrando ese semestre con una margen de 3.300 reales por hectáreas para el azúcar, ¿no?, con buenas productividades, con, digamos, precios también muy firmes para frente, con lo cual también, digamos, desde el punto de vista de margins, a Genchi también tiene una buena expectativa. Entonces, y eso a Genchi puede ver aquí cuando vemos a gráfica, ¿no? Normalmente, digamos, en nuestro balance durante los primeros 6 meses es muy fuerte, ¿no?, al impacto del resultado de la cana de azúcar, la principal actividad, ¿no? Y a partir de ahí nos entendemos a la hora de que normalmente teníamos 50 y 50%, ¿no?, o peso entre receita y resultado, ¿no?, entre gramos y cana de azúcar, más con esos precios de
dos gramos, nos vemos, ¿no?, con un porcentaje de participación del resultado por acima del 60%. La próxima página. Yo que pulamos una, deberíamos voltar una para atrás, ¿no? Aquí está. No, demostración de resultado, tiene una próxima. Esta. Bueno, aquí lo que tenemos es o resultado do trimestre, ¿no? Así como nos vimos, ¿no?, de que desde el punto de vista operacional o resultado fue muy positivo, ¿no? O resultado final termina siendo, digamos, un resultado negativo, ¿no?, en 23 millones de reais. Y aquí el principal impacto, ¿no?, se puede ver, digamos, en la línea de resultados financieros. Como Andrés mencionó, ya hemos vendido futuras opciones de 63% de soya y también una parte de 30%, 35% de millo. Y a alta de precio, ¿no?, que se dio en ese periodo impactó negativamente los resultados de derivativos no realizados. Esos son, digamos, resultados que cuando ese efecto va a ser revertido al final de la zafra, por reconocimiento de la receta, tanto de la colecta cuanto de la comercialización de los gramos, ¿no? A gente tem, como André mencionó, aproximadamente toda nuestra posición vendida en 120 reais a bolsa, y o valor de mercado en 31 de diciembre llegó a 150 reais a bolsa, y eso dio, digamos, un resultado no realizado que impactó directamente en el resultado trimestre. Ahora, cuando vemos o resultado acumulado, estamos, digamos, con un resultado de 52 millones de reais, las receitas continúan, digamos, incrementándose, y esto es impacto, casi todos los productos tienen un impacto más o menos del 30%, entonces acho que ahí, digamos, es muy claro, digamos, ese impacto de esos precios. Aquí, para tener referencia, a gente vendeu durante a safra 2020, ¿no?, aproximadamente 2019, que estamos balanzando 6 meses de 2020, una safra de soya media de 62 reais por bolsa. Durante estos primeros 6 meses nos vendimos a aproximadamente 92, 93 reais por bolsa. Y ahora estamos, digamos, con la expectativa y con todas nuestras posiciones de hedge, ¿no?, para vender una media de 120 reais por bolsa, lo cual eso, ahí se puede percibir, digamos, el impacto que esto va a tener dentro de ese balance, ¿no? Y el resultado o lucro bruto continúa, digamos, un lucro bruto, ¿no?, 142 millones de reais, superior al 23% respecto a o año anterior, por todo lo anteriormente explicado. Aquí también es importante no mencionar a otras receitas, ¿no?, que tienen ahí también 11 millones de reais, ¿no?, una despesa. Y aquí tenemos que lembrar, ¿no?, de que nos teníamos feito para firma, ¿no?, unos bonos de suscripción, unos bonos que dan, digamos, no funciona como una garantía, ¿no? Y eso impacta, es un pasivo para la compañía, que eso también funciona como un lock-up a partir, digamos, cuando se completa todo el año, la gente va a tener que emitir caso que no acontezca ningún pasivo o alguna contingencia, ¿no?, oculta. Y eso, en la contabilidad nos estamos permanentemente todos los trimestres marcando mercado, y eso, digamos, tiene una variación, y como el precio de Brasil del agro tinha aumentado en 31 de diciembre, a gente debe que mostrar o contabilizar ese resultado negativo, ¿no? Más, en definitiva, no estamos estos 52 millones de reais, más con una expectativa, digamos, de un resultado bien positivo para 30 de junio, desde que a gente consiga colher a soja y o milho que a gente estima colher, ¿no? En la próxima página está el balanzo.
Aquí yo acho que estamos, digamos, ainda con una fotografía de do capital social antes do follow-on, ¿no? Aquí acho como importante que Andrés ya mencionó dentro de nuestras cuentas a recibir y créditos diversos. A gente tem 380 millones de reais de valores a recibir por venta de fazenda que están indexados en saca de soja. También tenemos como contrapartes muy confiables que ven, digamos, pagando las parcelas normalmente. Y a gente entiende, digamos, de que es una forma muy inteligente de continuar capturando, ¿no?, apreciación de soja para frente. A gente tem, digamos, aproximadamente unos 2.200.000 sacas de soja ainda para recibir. As propriedades para investimento, ¿no? También, digamos, lembrar de que continúan, no siempre contabilizamos a valor de custo. Nós temos aqui 860 milhões de reais e nossa avaliação de fazenda está em 1,8 bilhões de reais. Esto con valores del 30 de junio. Entendemos también que va a tener, digamos, un impacto significativo cuando aquí en 30 de junio se hicieron una nueva avaliación. Importante aquí mostrar, ¿no?, dentro de los pasivos, nos tenemos aquí, ¿no?, operaciones con derivativos, 136 millones de reais, y tem también una a recibir de 42 millones de reais. Esto es o efecto de esta volatilidad que mencionamos que está no balanzo, y que ainda no tiene, digamos, aquí a contraparte que sería, digamos, los productos que nos vamos a coler y a comercializar, ¿no? En la próxima página podemos ver el funcionamiento de la compañía, ¿no? Aquí nos entendemos que justo, ¿no?, la media de la dívida continúa bajo, digamos, en un buen, digamos, equilibrio de caja, ¿no? Nuestro desafío, como ya mencionamos, y aquí vamos a dar un foco ahora para trabajar, explicar un poco más a duration de esa dívida, ¿no? Nos tenemos aquí 200 millones de reais para pagar en los próximos 12 meses y tenemos otros 80, 90 millones de reais para pagar también en los próximos 18 meses. Y aquí os recibíveis de venda fazenda tiene una duración un poco mayor, entonces a gente lo que va a buscar es de que esa nueva dívida o esa forma, digamos, de a gente esticar esa dívida sea alocando un poco con esos recibíveis de venda fazenda. Desde el punto de vista de total de endeudamiento, nos tuvimos un decrecio ahí de 9%, ¿no? Pagamos las operaciones con derivativos, ¿no? Ese pasivo que mostramos, presentamos en la página anterior, y era, digamos, una dívida bruta y dívida líquida ajustada un poco mayor, pero también a gente entiende que de colher o que a gente viene, digamos, estimando colher, no vamos a tener ningún tipo de dificultad y esa dívida líquida va a caer. Con lo cual aquí tenemos 390 millones de reais y 380 es el valor que a gente tiene para recibir, que no están dentro de este cálculo. Y con esto a gente entiende que estamos con una compañía no alavancada, ¿no? En la próxima página, el valor de net asset value, esto que yo comenté, ¿no? 32 billones de reais, 32,73, esto con peso. Variación de fazenda en 30 de junio del año pasado. Aquí el precio de la saca de soja aumentó mucho, la compañía continúa en proceso de desenvolvimiento y transformación de varias áreas y eso va a provocar, digamos, un aumento de nuestro portfolio. Y aquí a convidar, ¿no?, a quien ainda no nos acompaña, ¿no?, de que aquí tenemos un potencial de upside muy bom y nos entendemos que a través de aumento de liquidez que ya se comienza a percibir, ¿no?, en estos primeros días, digamos, de trade, ya se ve cómo está aumentando y entendemos de que de esta forma vamos a hacer una compañía más visible para el mercado
y eso va a nos ayudar a descontar, ¿no? Esta diferencia que nós temos aqui. Então, aqui, digamos, en 30 de junio nos vamos a buscar, ¿no? Una evaluación independiente y de esta forma actualizar este net asset value. Na próxima página, aqui temos, não, uma evolução do preço da Agrofest e como foi também o índice Bovespa. E aqui, trabalhar, não, aqui é o nosso máximo compromisso, como André mencionou, de todo o time para continuar, não, entregando resultados, pagando dividendos e buscando de que más cantidad de investidores nos acompañen en este desafío, ¿no? Muito obrigado e passamos às perguntas e respostas. Obrigada, André, Gustavo. Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que ela é dedicada somente para investidores e analistas. Quem tiver perguntas, por favor, encaminhe pela nossa plataforma de webcast. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Pedro Soares, do BTG. Oi, Pedro, tudo bem? Vamos lá. Com a conclusão do follow-on e também dos seus comentários de se iniciar de forma rápida o crescimento inorgânico da companhia, vocês conseguem passar alguma previsão para o uso desses recursos para a compra de novos ativos, terra bruta, ou ao menos o timing almejado? Além disso, dadas as considerações atuais de mercado, quando acham que pagariam pelo hectare? Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Acho que como eu coloquei no início, acho que o grande desafio da companhia é a alocação desse capital bastante rápido. Nós estamos já aí em tratativas, né, de algumas negociações mais avançadas, outras menos, mas é sempre importante lembrar que a gente tem um dever fiduciário de due diligence de aquisição com muita segurança, né? Então, sendo muito transparente para você, nenhum processo de due diligence da companhia, como a gente faz o destaque, né, a gente busca a origem dos títulos até o destaque do domínio público, são processos que demandam aí coisas de 60 a 90 dias. Então, um processo, imagina que no dia do price, a gente já tem um acordo assinado, esse processo de due diligence, de solvência de vendedor e toda a parte agrária, né, da titularidade, e depois também a parte ambiental, isso demanda em torno de 90 dias, é um tempo normal para nós nas nossas aquisições, né? Nós já fizemos muita aquisição, isso foi o tempo transcorrido entre isso. Então, nós acreditamos que a velocidade de alocação, uma vez disparado isso agora, entrando nesses processos de formalização de contrato e início de processo de due diligence, é de se esperar que a companhia em 6 meses a 8 meses seja capaz de alocar esse recurso, considerando tempo de aquisição, escritura, titulação, transferência, tudo isso. Então, esse é o horizonte que a gente estima alocar. Eu acho que a segunda pergunta sua, ela é muito válida também. A gente está sempre, acho que vocês escutaram muito e a gente está focando muito em busca de novas áreas de conversão, né? Não estamos deixando de olhar portfólio também com estresse financeiro, isso sempre a gente está olhando, mas eu vou tentar te falar em preço quando a gente pensa em áreas de conversão, né? Áreas de pastagem que já foram antropizadas, que já tem lá um cultivo de pastagem, a gente calcula e estima aquisições aí na casa de 15 a 18 mil reais por hectare de áreas abertas, né? E você vai ter aí uma necessidade, Pedro, de um CAPEX aproximadamente de 3 a 4. Por que 3 a 4? Isso depende do estágio que está essa pastagem, se é uma pastagem bem mantida, se é uma pastagem limpa, se é uma pastagem com mais um pouco mais de pragas no meio, de estruturas, então, ou de como foi feito lá atrás a primeira antropização dessa área, né? Então a gente tem uma estimativa aí de ter aí um hectare total net, né? Lembrando sempre, nós estamos falando de área net, né? Isso é importante para corrigir, né? Quando você olha uma fazenda no Mato Grosso, ela tem lá 35% de reserva legal, ou em outros biomas até um pouco mais, a gente está sempre falando de área net, mas em termos gerais, te respondendo a pergunta de forma bem prática, a aquisição ao redor de 15
e CAPEX ao redor de 3 a 4. Então é isso que a gente espera trazer. Então, ou seja, esse recurso do follow-on é capaz da gente incrementar aí mais 20, 25 mil hectares de produção na companhia, né, sem dúvida nenhuma, e aí vocês conseguem fazer as suas estimativas de aumento de fluxo de caixa. Obrigado, Pedro. Temos mais uma pergunta aqui com relação ao follow-on, vindo do investidor Flávio Bica, do Clube de Investimento Valor. Por que o aumento de capital neste montante? Há investimentos avançados em vista após a Bolívia? Ou é apenas a empresa que se resguardar? Acho que boa parte você já respondeu, André, mas se tiver alguma coisa para complementar. Flávio, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Sim, te respondendo de forma muito transparente, sim. Tem coisas bastante avançadas, coisas já no pipeline, né? A gente tem toda uma preocupação de divulgação de transações por bloqueio de acionista de todo mundo, mas a gente já tem sim coisas avançadas no pipeline para alocar bem rápido esse recurso remanescente. Vale lembrar também que a gente já vai ter todo o recurso entrando da safra da Bolívia, né? A gente comprou uma operação ongoing, uma operação que já está plantada, que já começa a colher os grãos, que agora, a partir do mês de março, abril, a gente também começa a colher cana-de-açúcar. Então, de certa forma, a alocação dos recursos, uma parte já foi alocada na Operação Bolívia, que já começa a entrar resultados recorrentes nos próximos 60 ou 90 dias, em função da colheita da safra, da primeira safra, né? Lembrando que na Bolívia tem safra e safrinha, então a colheita da primeira safra inicia e depois já tem o plantio da segunda safra e a colheita de cana-de-açúcar, né? A operação da Bolívia ela tem 1.970 hectares de cana-de-açúcar plantado, né? E que o ano passado produziu aí ao redor de 80 e poucas toneladas de cana, então também tem uma receita importante entrando aí. Respondendo sua pergunta muito rápida e clara, temos sim coisas já bastante avançadas em tratativas negociais de compra de novos investimentos. A próxima pergunta vem do investidor Eduardo Varela, com relação ao resultado dos derivativos. Qual a previsão para os próximos trimestres? Gustavo, você pode comentar essa? Sim, como comentaba, ¿no? Tenemos aproximadamente unas 3 millones de bolsas, ¿no? de sacas de soya que no tenemos para producir, ¿no? Y para comercializar durante esta safra. Eso, considerando Brasil, ¿no? Y ahí lo que aconteció fue lo siguiente, ¿no? Que nós temos, como comentamos, ¿no? 120 reais por saca de hedge realizado, y en aquel momento, en el 31 de diciembre, ele tocó os 150 reais. Então, temos 30 por 60% de esas 3 millones de bolsas, ¿no? Ahí, digamos, veio todo ese impacto, ¿no? O que nós entendemos es lo siguiente, ¿no? Y eso funciona de esa forma, por eso que es un resultado no realizado. Nós entendemos que en 31 de marzo vamos a tener grande parte, digamos, la colheita feita, ¿no? Y a partir de ahí nos tenemos que marcar un valor, o stock o valor de mercado, y a partir de ese momento nos vamos a corregir esta digamos, distorsión, ¿no? Nos estamos esperando resultados respecto a lo que nos teníamos estimado. Un balance, ¿no? con una saca de soya 90 reais, ese era nuestro orçamento año pasado, ¿no? Y este efecto, digamos, estos 120 reais por saca, está dando ya para a gente un margen bruto de 80 millones de reais superiores. Entonces, nos entendemos de que ese valor que nos tenemos aquí, que hoy, digamos, nos tenemos aquí como un resultado negativo no realizado, él va a permanecer como un resultado negativo realizado, digamos, una parte de él, más va a entrar toda esa contrapartida que va a generar, digamos, un resultado muy positivo para la compañía. Entonces, la única preocupación que nos tenemos que tener es de tener, digamos, la cantidad de soya que a gente ya vendió, digamos, en el mercado futuro, mas a gente por eso tenemos como política, ¿no? De solo vender, digamos, 50% hasta el momento que nos estamos plantando y 80% hasta el momento que a gente entiende de que nos tenemos un buen potencial de
de producción, ¿no? Entonces, no estamos siguiendo nuestra política, por eso tenemos estos valores, o este percentual, digamos, ya comercializado, y entendemos de que o risco que tiene la compañía con esto, con 60%, de la gente no ir além de esto y, digamos, tener una frustración de safra no, digamos, en torno a este porcentaje, no vamos a tener, digamos, algún un efecto negativo no balance da compañía. Nossa expectativa de aqui é, digamos, de que o resultado do 31 de março e 30 de junho vai ser muito positivo, ainda, digamos, com preço de mercado a este valor. ¿No? Espero haberte, digamos, respondido. ¿No? A próxima pergunta vem do Anthony Gordon, da Genagro. Oi, Tony, tudo bom? Se a gente pode comentar com relação à redução do NAV por ação em decorrência do aumento de capitais. Olá, Tony, obrigado pela pergunta. Vamos tentar clarificar um pouco mais isso aqui. Né? O aumento de capital é de um aumento da ordem de 20 milhões de ações. Né? 20 milhões num horizonte de 62 milhões de ações. Né? Então, nós estamos falando aí de um aumento da base acionária de aproximadamente 30%. Então, esse é exatamente a redução do NAV que teria por ação. Se eu fizesse isso sem incorporação nenhuma, né? Mas é importante dizer que entram 440 milhões de reais que vão ser incorporados no valor dos ativos da companhia. É importante dizer que a Bolívia foi comprada com desconto de 34% em relação ao preço do mercado, que também corrobora positivamente. Né? Então, quando você faz a conta matemática no primeiro momento, você teve uma diluição de aproximadamente 30%, mas você tem um incremento no NAV de 440 milhões, ou se a gente não quiser olhar assim, a gente incrementa 260, 270 milhões no caixa e a gente incrementa 160 milhões de novas áreas com desconto de 34. Se você considerar que 34, agregar nesses dos 160 milhões da Bolívia, 34% de desconto, eu não fiz essa conta, mas estou fazendo rápida de cabeça aqui, eu estaria somando aí aproximadamente 48 milhões. Então, a gente é como agregar 200 milhões no portfólio da companhia, agregar 200 milhões no portfólio e agregar 270 milhões no caixa. Né? Então, é simples assim essa conta. Tá? Então, agora o que é importante dizer também, que acho que o grande motor disso é esse aumento de liquidez, para todo mundo, né? E eu acho que sem dúvida nenhuma, esse sempre foi um pushback importante que a gente teve no papel, e a gente só referendou e confirmou isso na operação de aumento de capital, ou seja, trazer liquidez para nós é fundamental para conseguir fechando esse gap de NAV. O Gustavo comentou, todas as nossas propriedades elas estão avaliadas ao preço de 30/6 de 2020, e nós vamos fazer uma nova avaliação em 30/6 de 2021. Essa nova avaliação deve corrigir muito, né, o valor do preço, o NAV da companhia, em função desses novos preços de commodities, né, que nós não acreditamos que nós não vamos colocar o preço spot, né, o avaliador com certeza não vai colocar o preço spot, mas ele vai colocar uma curva de tendência dos novos preços de commodities. Então isso deve ter um reflexo bastante positivo. Então, se você me perguntar, eu acredito sim que pós-transação e pós a incorporação de Bolívia e tudo isso, a gente, mesmo colocando 20 milhões a mais de ações, nós devemos ter um NAV na companhia aí, alguma coisa entre 35 e 40 reais, tá? Mesmo pós-transação, mesmo pós-diluição, eu só estou dizendo que a incorporação da Bolívia, a incorporação do caixa e a mais-valia das propriedades, a gente deve estar falando de uma companhia ao redor de 35 a 40 reais por ação. A próxima pergunta vem do investidor Gustavo Gasheiken. Desculpe se eu não pronunciei errado. Boa tarde, Gustavo.
Como a Brasil Agro está usando as novas tecnologias na operação, 5G, internet, biotecnologia, para aumentar a produtividade? Gustavo, excelente pergunta, tá? Eu vou tentar aqui fazer uma cor, né? É, a gente tem muitas coisas sendo utilizadas, muita tecnologia. Vou começar pelos bioprodutos, biofertilizantes, bioinsumos, né? Nós começamos a utilizar isso na companhia há aproximadamente 4 safras atrás, 4 anos, a nível experimental em algumas unidades. E fomos aumentando as biofábricas. Nessa safra agora, nós temos 5 biofábricas em diferentes polos, né, em diferentes unidades de produção, que acaba abastecendo 100% da nossa área. Então, isso tem sido uma tecnologia bastante empregada, nós estamos acreditando muito nisso, né, como uma tecnologia que vem somar um ganho de eficiência no processo, trazer um equilíbrio maior. Eu sempre falo que nós somos feitos de movimentos pendulares, né? A agricultura foi para um movimento pendular muito químico, né? E tem um movimento muito orgânico e ela vai se estabilizar, né? Ela vai se estabilizar numa racionalização, numa combinação das duas coisas. Então, no que se tange a bioprodutos, é tecnologia empregada, então hoje a gente já usa isso em diferentes escalas, em diferentes culturas, com diferentes propósitos, né? Desde controle de nematicidas, controle de insetos, controles de percevejo, né? Aumento de resistência de doenças fúngicas, uma gama, um espectro enorme de bioprodutos que a gente tem utilizado na companhia nesse ano. Nesse primeiro momento, eu diria para você assim, André, qual que é a visão da companhia? Nesse primeiro momento, ele ainda não trouxe redução do custo, mas ele trouxe aumento da eficiência. Então, eu acho que esse aumento de eficiência que está trazendo vai permitir que a gente, nos próximos anos, faça uma redução de custos de aplicação de produtos químicos em função da maior eficiência da combinação do químico com as moléculas biológicas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. No que se tange as novas tecnologias, a gente está muito próximo disso também. Eu diria para você que 100% da nossa operação hoje, ela já é geoposicionada, né? A gente tem toda aí o plantio e grande parte de colheita também com geoposicionamento, que te permite gerar os mapas de produtividade e os mapas de plantio das áreas. Temos feito um incremento importante na adoção de novas tecnologias no que se tange a monitoramento de climas, ou seja, aí com parceria com uma série de empresas, de algumas startups, outras não, mas a gente tem bastante coisa já embarcada. Hoje diria para você que 100% das nossas unidades também já tem monitoramento em tempo real, climático, que te permite uma eficiência de escala muito interessante, onde você consegue criar um mapa de chuva, né? Aquele mapa de chuva que a gente está acostumado a ver quando você toma a decisão do final de semana, a gente consegue criar isso todo dia na fazenda em tempo real. Então isso também já está. A companhia sempre foi uma companhia inovadora, né? Nós somos a primeira companhia do agronegócio brasileiro a implementar SAP a nível de gestão na fazenda, né? Talhão por talhão, então cada talhão nosso é considerado um centro de custo, um centro de resultado no nosso SAP, onde a gente acompanha tudo, então a gente já tem muita tecnologia embarcada. Trouxemos também programas de monitoramento zootécnicos, né? A gente tem aí o Taurus trabalhando como um vertical, e a próxima onda da agricultura 4.0, a gente tem muita coisa sendo adotada, né, muita coisa sendo relacionada nesse ponto, principalmente na utilização de sensoriamentos. Né, sensoriamento tem sido uma ferramenta muito útil na companhia, a utilização de drones também tem sido uma ferramenta muito útil, né, e a 4, vamos dizer assim, o que falta, e acho que essa é uma debilidade não só da Brasil Agro, uma debilidade de todo o setor, o grande trabalho que está sendo feito e os grandes projetos que nós estamos também participando de alguns é no que se tange à conectividade. O campo brasileiro, o escritório, a sede da fazenda é muito conectado, por isso roda SAP, roda tudo. O desafio que tem sido é alcançar enlaces em regiões mais distintas. Né? Então a gente tem muito otimismo com isso, que isso está sendo, essa cobertura ela vem aumentando ano após ano. Tem regiões mais distantes, a gente começa a ver projetos pilotos de replicar esse sinal. A gente vai ver aí o 5G, né? Esperamos que o 5G ele vai trazer um ganho de escala e produtividade muito grande para o mercado também e de eficiência para as nossas operações. Então a gente está muito atento a isso. Todas essas novas tecnologias, nós temos aqui uma equipe
de qualidade, e a gente fez aí há 2 anos atrás o que a gente chamou de livro dos sonhos, né, o Book of Dreams. Sentamos com todas as áreas da companhia, mapeamos o que tem de nova tecnologia, passando desde as áreas de cana, grãos, pecuária, controles, né, controles internos, fiscais, contabilidade, mapeamos muito isso. Mapeamos 23 novas tecnologias, que a gente pode dizer aí, tecnologias na era digital 4.0, grande parte delas, e entendemos quais eram as que traziam o maior resultado para o nosso negócio no curto espaço de tempo. Essa foi onde nós priorizamos investimento, priorizamos tempo, priorizamos esforço e estamos implementando. Então, desses 23 processos ou dessas novas tecnologias, nós implementamos praticamente 5 no primeiro ano, e isso agora é uma constante. A gente está trazendo, e assim, como eu falei, é um livro dos sonhos, né? Vou te dar um exemplo. O pessoal da pecuária gostaria de contar gado sem ter que levar gado no curral. Que tecnologia que a gente tem para isso? Pô, a gente tem sensoramento de drone, com câmera infravermelho, então são coisas que a gente está trazendo para dentro do processo que, sem dúvida nenhuma, vai aumentar muito a eficiência. Hoje, inclusive as nossas balanças de pecuária, elas já são todas integradas com SAP, né? A captura é automática e já manda direto isso para o sistema também, animal por animal. É feita a captura do peso e é feita a captura do animal por um chip, né? Todos os animais são chipados também. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada, e eu diria para você que a grande boa notícia disso tudo é que a velocidade dessas novas tecnologias tem sido tremenda, né? Você quase tem que montar uma NASA dentro da empresa para acompanhar tanta coisa nova que está chegando, e a gente tem sim feito um filtro do que são as coisas novas que geram muito valor para o nosso negócio no curto espaço de tempo, e isso nós estamos implementando. Coisas novas que geram valor para o nosso negócio no médio e no longo prazo. Então, isso tudo está mapeado dentro da companhia, e a gente tem um cronograma de execução de colocar em prática o que gera no curto espaço de tempo, no médio e num espaço maior de tempo. Então, isso tudo está mapeado, está sendo implementado. Como eu falei, no último ano foram 5 novas tecnologias incrementadas, e a gente tem um pipeline aí de novas coisas, e o mercado está sempre trazendo coisa nova. Mas nós estamos muito atentos a isso aí, e isso tem sido, eu digo que isso vai ser a grande revolução verde das próximas décadas. É o incremento do 4.0 trazendo muita eficiência para a agricultura como um todo. A próxima pergunta vem da Gabriela Carvalho, da Trigo no Capital. Parabéns pelos resultados, obrigada, Gabriela. Pretende manter as projeções de vendas imobiliárias anuais? Qual o apetite pelas terras da companhia em um mercado tão comprador? Bom, Gabriela, obrigado. Manda um abraço aí para o Verne, né, um grande amigo. Sem dúvida, nós estamos sim. Hoje, nossa equipe está, inclusive, exatamente nesse momento, trabalhando nisso, né, em algumas regiões, principalmente agora na Bahia. Nós estamos sim vivenciando isso. É importante dizer o seguinte, Gabriela: o farmer, né, o fazendeiro, ele é como eu diria assim, ele é um homem muito seguro do investimento. Então, assim, a gente começa a ver essas primeiras movimentações, né? A gente está vendo um mercado de commodity aquecido, né? E vale dizer também um ponto aqui que é muito importante, Gabriela. Tem sempre um delay, né? Entre a commodity aumentar e isso transformar em rentabilidade, né? A soja pode estar valendo R$ 150, mas o produtor está plantando, o produtor não monetizou isso ainda, né? Então, e vale aqui mais uma ressalva, né? A gente vivenciou esse ano de 2020, o ano que o produtor brasileiro entrou a safra mais vendida. Isso é muito bom. Isso mostra a preocupação que ele tem na gestão de risco do seu negócio, de garantia de margem. Isso é muito bom. Isso traz estabilidade, né, a médio e longo prazo. Mas também, num ano que a gente teve um salto importante da commodity, reduz um pouco a receita, né, no primeiro momento agora, mas a gente tem um setor muito favorável. Então, é de se esperar um aquecimento. A gente, como eu sempre falo para vocês, temos que ser uma empresa anticíclica, né? Quando todo mundo quer comprar, nós temos que vender. Quando todo mundo quer vender, temos que comprar. E agora, com esse aumento de capital, nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um desafio, mas vale dizer que é possível, porque a gente está comprando, eu sempre falo que a gente está comprando na prateleira de baixo, né? A gente quer vender o que está pronto e quer comprar o que não está pronto. E então,
o que não está gerando resultado, e o que não está gerando resultado, ele não teve esse incremento de preço. Então, o que teve incremento de preço de terras, basicamente, em função do aumento de preço de commodities, é a terra pronta, é a terra que está gerando resultado. E a gente está sempre comprando aquela terra no andar de baixo, aquela terra ainda que não está gerando resultado. Então, dá para conciliar isso, né? Não dá para comprar terra pronta de soja agora. Né? Sem dúvida, o preço da commodity vai inviabilizar uma transação dessa, a não ser que seja de alguma empresa ou de algum farmer que tenha aí uma situação de estresse. Mas, de um modo geral, é de se esperar que a gente seja uma empresa vendedora nos próximos meses e que a gente seja uma empresa capaz e eficiente de alocar esse caixa do follow-on nos próximos meses também. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta vem do Daniel Lana, da 20 Partners. Parabéns pelo resultado. Obrigada, Daniel. Você tem alguma expectativa de mudar a política de hedge atual? Bom, Gabriel, acho que é importante dizer o seguinte: a gente tem uma política de hedge. Está aberto? Tá aberto, não está, Daniel? Bom, é importante dizer que nós temos que garantir margem de rentabilidade. O que é o nosso negócio? Né? A gente define o orçamento lá no mês de abril, maio, a gente aprova isso no Conselho de Administração da companhia no mês de junho, no mês de final de maio, começo de junho, e a partir do dia 1º de julho é o nosso orçamento. Né? Então, dali para frente, a gente tem um preço definido e a gente vai começando a tomar posições. Né? O que a gente não pode, de forma nenhuma, é tomar posição de custo de produção, né, comprar insumos, comprar outros produtos e não fazer venda. Né? A gente sempre está monitorando margem. O que a nossa política é bem clara, Daniel? Nós podemos tomar posição de hedge, né, até 80% antes do plantio. A gente não pode avançar de 80% antes do plantio e depois, como a gente vai avançando no plantio, a gente vai tomando. Quando a gente inicia a colheita, a gente pode chegar a uma cobertura de 100%, porque aí a gente já tem grande parte das estimativas do que está colhendo e do que está a colher, porque está muito próximo. Então, essa é a política. No que se tange a hedge de commodities. No que se tange a câmbio, a gente tem uma política de operar com mismatch ou com descasamento da commodity Chicago, né, ou milho BMF, ou o milho Chicago, ou o boi BMF. A gente tem uma política no que se tange a commodities que são tradeadas a dólar, um descasamento de 5%. Né? Como a gente viu que esse ano era um ano de muita volatilidade, tanto de commodity como de câmbio, nós pedimos um waiver para o conselho e operamos isso na casa de 20% de descasamento. Né? Então, o que eu estou dizendo para você? Não é que a gente vai operar o descasamento, mas a gente pode hoje estar capturando uma soja que subiu em Chicago, mas teve uma notícia positiva na economia, o dólar deu uma desaquecida, uma depreciada hoje. Então amanhã tem algum susto, o dólar sobe, a gente vai e trava essa posição. Então, basicamente, a nossa política é travar até 80% no momento do plantio, até 100% no início da colheita, e o câmbio nas commodities que são travadas em dólar é um mismatch de 5%. Eu não vejo necessidade de mudar, eu acho que essa política está bem desenhada, ela está bem clara, né, que a gente quer garantir rentabilidade, a gente quer garantir que o resultado seja consistente. Não vejo necessidade de mudar essa política, de submeter a uma política nova. O que a gente viu esse ano foi um ano de muita incerteza, de muita volatilidade, como o próprio Gustavo citou. A gente teve uma passagem importante no resultado financeiro da companhia do derivativo, que agora, quando você vende o físico, né, você vende o físico, e acho que tem um detalhe mais importante ainda aqui também. A gente também está muito otimista com o tema de prêmio no segundo semestre. Então, acho que aqui a gente tem a venda do físico neutralizando todo o derivativo, né, e depois a gente tem uma expectativa muito interessante de prêmio para ser feita também. Né? Então, acho que isso é um pouco como a gente conduz isso. O Gustavo me fez uma correção aqui que até plantio é 50, desculpa, e o 70 é depois de plantado. Então, só corrigindo, até se plantio é 50 e depois de plantado é 80 que eu falei. Então, é só uma questão de delay aí. Bom, eu não sei se, acho que respondi sua pergunta, mas expectativa de mudança nenhuma e acho que sim, cada vez mais está acompanhando isso. E o que vale lembrar é que nós somos uma companhia pequena, mas bastante sofisticada. Então aqui dentro da nossa mesa a gente faz hedge de soja, a gente faz hedge de milho, e milho a gente opera Chicago e BMF, né? Chicago porque todo o milho do Xingu
grande parte dele vai para exportação, então tem muita correlação com Chicago. Cana-de-açúcar, acho que nós somos o maior operador de etanol na bolsa também, apesar de não ter tanta liquidez, a gente está todo momento garantindo isso aí e monitorando, né? Vale lembrar que quando veio a pandemia a gente está falando de um metro cúbico de etanol de 1.300, hoje a gente já está num etanol de 200 e pouco, e perspectiva aí para início de safra de 2.200. Então, a gente está monitorando tudo. Algodão, a mesma coisa, também tem tido uma alta importante nos últimos dias e a gente está acompanhando. Então, e boi também. E boi a gente faz uma coisa diferente ainda aqui, Daniel. A gente faz hedge da operação que vai ser vendida, né, de todo o boi que vai ser produzido ao longo do semestre, trimestre ou ano. A gente está monitorando esse P&L do que vai ser comercializado de carne, e como o nosso estoque ele passa por resultado, a gente também é muito atento em alguns momentos fazer um hedge cobrindo parte desse estoque, né? Porque se imagina que eu tenho um estoque hoje valorado a R$ 300 arroba, amanhã se a arroba vem para 270, você vai ter R$ 30 que o Gustavo vai ter que passar no resultado dessa menos-valia. Então a gente também está muito atento aos movimentos da proteína animal, porque ele de fato ele interfere também no nosso resultado financeiro. A próxima pergunta vem do João Pedro Zanotti, da FIA Finance. As futuras aquisições devem gerar sinergias com as propriedades já inseridas no portfólio? Bom, João, sem dúvida, algumas poderão gerar, né, algumas unidades já estão, dessas que eu falei que está bem adiantada, uma com certeza eu te adianto aqui que ela gera, né, não tenho dúvida nenhuma, ela gera, e as outras são unidades, basicamente aquisições Mato Grosso, alguma coisa Tocantins, então são unidades que a gente tem sinergia do ponto de vista de gestão muito próxima. Vale lembrar que a gente tem uma base, a nossa gerência geral de produção fica baseada em Palmas, então a gente está falando nesse espectro, né, de localização. Tem bastante sinergia de SG&A, tem bastante redução de overhead. Acho que isso é importante dizer para vocês. A Brasil Agro é uma companhia, pela sofisticação, por estar listada na Bolsa, por estar listada em Nova York, é uma companhia que acaba tendo um overhead pesado, né? Você tem que ter uma auditoria, você tem que ter um compliance, você tem que ter governança, que é tudo isso que traz muita segurança para vocês, investidores, mas isso traz um custo para a gente. E a gente tem de certa forma, ainda somos uma empresa pequena, né, em termos de produção. Nós estamos falando de 155 mil hectares de produção. Eu diria para você que as novas aquisições, quando a gente pensa em SG&A, em overhead, a companhia ela tem a capacidade de colocar entre 50 e 60 mil hectares a mais de produção aqui dentro, sem aumentar um funcionário no que se tange ao SG&A da companhia. Você vai ter que aumentar lá na ponta, né? O técnico de campo, o técnico de segurança do trabalho, né? O refeitório, a alimentação, que isso está direto no custo direto do produto, ou melhor, no custo indireto da fazenda. Né? No que se tange a sinergia, é total. E acho que aqui eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho. A nossa lógica também da operação da Bolívia é sinergizar ela com toda a nossa estrutura que a gente já tem de gestão ex-Brasil, que está sediada em Assunção. Então, a mesma coisa, o Gustavo vai ter um desafio enorme aí de sinergizar a Bolívia com Assunção, e liquando ou diminuindo, ou quase, não posso dizer zerando, mas reduzindo de forma drástica o custo de SG&A daquela operação lá. Então, de forma bem clara e transparente, temos sim sinergia, né? Acho que isso é um ponto fundamental que a gente está buscando nesse crescimento da companhia, além da liquidez e tudo que a gente vai estar fazendo, mas acho que o fundamental é você ter a capacidade de colocar mais 40, 50 mil hectares em produção para dentro da companhia, sem mudar a estrutura de SG&A da companhia e fazendo essas adequações pontuais que eu acabei de citar. A próxima pergunta vem do Eduardo Varela, investidor novamente. Como acham que o atual movimento de criação de fundos imobiliários e de investimentos com foco agrícola podem impactar no negócio da Brasil Agro? Eduardo, é uma excelente pergunta, né?
É, eu acredito o seguinte, que tudo que traz liquidez para o mercado é positivo. Então, se você me perguntar assim, André, no curto espaço de tempo que você está vendo, liquidez, né? Quem sabe amanhã nós podemos estar vendendo propriedade para fundo e ele não tem gestão e a gente continuar operando a propriedade. Então, isso seria até um sonho, não é um sonho, vai? É uma coisa que a gente já está perseguindo, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer desse limão uma limonada. Acho que é uma oportunidade importante para nós. Tem ativos que faz sentido, né? Tem ativos que hoje a gente entende que eles estão muito apreciados e que a rentabilidade de um fundo não me permite tocar uma operação arrendada, acho que não faz sentido nenhum, mas tem ativo que sim, né? E parece coincidência, mas ontem eu estava exatamente numa discussão com fundos desses, tentando desenhar um negócio em algumas unidades, e faz muito sentido. Eu acho que isso, eu não vejo pressão em aquisição, tá? Eu acho que, eu falo sempre, Eduardo, que o nosso negócio é um negócio simples de explicar o que a gente faz, mas é complexo de executar. Eu acho que muito, e tenho falado isso aqui de forma consistente, eu acho que tem um grande problema aí entre a diferença de um fundo imobiliário urbano de um fundo rural, né? A gestão, né? O tamanho, a escala, né? Acho que a pergunta anterior do colega seu foi o que, que acontece com a nossa estrutura, com a nossa redução. A gente está tendo uma melhoria. Você montando um fundo e você não tendo escala, né, com propriedades pequenas, você tem uma dificuldade. Né? E ninguém, eu não imagino que nenhum investidor vai colocar dinheiro num fundo sem ter segurança, sem ter governança. Então, vai ter que ter sim controle, vai ter sim que ter muita governança e eles vão ter que ter tamanho. Né? Se não tiver tamanho, por mais que tenha isenção fiscal, vai perder controle. Vai perder o controle porque não tem governança. Então, eu acho que é possível, eu vejo com bons olhos, eu vejo como liquidez para o mercado corrente. Nós somos um transformador de fazenda. Eu imagino que fundo seja um comprador de fazenda pronta, né? Ele não está comprando o que nós gostamos de comprar, né? Então eu não vejo um competidor na aquisição de ativo, e sim eu vejo um cliente a mais na venda do produto acabado, vamos dizer assim, né? Porque o fundo, com certeza, ele não vai comprar a área para transformar, não vai comprar a área que não está gerando yield, porque ele não tem liquidez de arrendatário para isso. Né? Então, a minha resposta é: vejo de forma positiva, eu acho que aumenta a liquidez de venda, né, de terras, porque você tem mais um comprador. Mas vale lembrar que nós estamos falando, né, de 3, 4 fundos num Brasil agrícola de 66 milhões de hectares. Então, isso pode trazer aumento de liquidez pontual num ativo, né? Eu imagino que qualquer grande fundo gostaria de estar conosco num projeto desse, né? Ele compra um ativo com segurança agrária da Brasil Agro, né? Ele tem a segurança comercial da execução da produção da Brasil Agro, né? Então ele consegue garantir rentabilidade para o seu cotista. Então é mais uma vertente para a gente poder explorar, para a gente poder canalizar recursos, canalizar esforços e trazer mais rentabilidade para vocês, acionistas da companhia. A gente tem um agradecimento aqui do Anderson Alves de Lima. Quero agradecer a ótima live. Parabéns a todos vocês e vamos trabalhar. Um forte abraço. Já estamos trabalhando, Anderson. Pode ter certeza que aqui a gente não para nunca. A última pergunta vem do Werner Roger, da Trigo no Capital. Oi, André. As novas ferrovias podem impactar o valor das terras da empresa e reduzir custos? Verne, excelente pergunta. Né? A gente, você já me escutou falar isso várias vezes aqui, que ganhos logísticos acaba ficando no operador, né? Eu sempre falei isso e não mudo, né? No curto espaço, né, de tempo. Depois ele pode até se transcender para competitividade, competitividade pode trazer redução, mas é num segundo momento. Então, eu diria para você que em logística não, mas a sua pergunta foi em tecnologia. Aí sim eu acho que traz muita eficiência para o processo. A gente tem aí possibilidade de redução de custos maciços. A eficiência de aplicação é tremenda. Vou te dar exemplos, por exemplo. Você imagina hoje que a gente tem pulverizador, que ele tem um detector de verde, né, o que a gente chama de weed seeker,
que ele fica mapeando aonde tem as folhas e ele aplica um jato só naquele momento. Então, você tem uma eficiência muito maior, porque você pode trabalhar com uma dose do produto maior, porque você está fazendo um jato dirigido, né? E você tem uma agressividade para o ambiente muito menor. Então, um exemplo de uma tecnologia que vem, que eu acho que está trazendo muita maior sinergia, muito mais rentabilidade para o agricultor. De uma forma geral, eu acho que sim, né, isso é o reflexo do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é um agro que incorpora, e acho que é um setor que está muito diferente dos outros setores brasileiros, e me atrevo a dizer aqui, Verne, porque é o grande setor que tem empregado, que tem adotado mais tecnologia. Você vê as mudanças, a agregação da tecnologia no sistema de produção agrícola, comparando a outros setores, talvez serviços não, né? Serviços não, porque também é um negócio muito dinâmico. Mas quando a gente compara com uma indústria de base, uma indústria, a agregação de tecnologia no agro tem sido de larga escala muito mais intensiva, muito mais intensiva. Isso é reflexo do que a gente está vendo aí, quer dizer, o agro brasileiro crescendo. Então, te respondendo, eu acho sim que ele pode trazer para nós ganhos de escala e, consequentemente, redução de custo, né, no médio e longo prazo. A gente está muito atento a isso. Tem que tecnologia, que eu acabei de citar aqui com vocês, de biofertilizantes, bioinsumos, biocontroles, que já estão trazendo resultado para a gente. Vou dar um exemplo, assim, uma coisa simples para você entender. A gente tem, na região do Xingu, muito problema de controle de percevejo. Percevejo é um inseto sugador que ele fura a soja, né, e ele causa um dano mecânico na soja. E aquela soja, quando você vai vender, se ela tiver o dano mecânico, você tem um desconto por dano mecânico. Para a produção de semente, nem se fala. Nas operações nossas do Xingu, a gente tinha 5 aplicações de produtos químicos para controle de percevejo. Com a adoção de biotecnologia, a gente reduziu a aplicação, estou pegando um exemplo só, a gente reduziu a aplicação de inseticidas para controle de percevejo a 3 aplicações. Ou seja, a gente tinha 5, a gente passou a fazer 3 aplicações com maior eficiência. Né? A gente está testando muito isso em doenças fúngicas também, a gente está testando muito isso em nematicidas, a gente tem muito isso no controle de lagartas, né, as espodópteras, tudo. Então, tem muita tecnologia que está vindo para somar. E toda a parte do 4.0, da velocidade da informação, isso, sem dúvida, a gente sempre falou que informação é tempo e tempo é dinheiro. Eu acho que essa nova onda de 4.0 vai trazer eficiências para o nosso sistema, apesar de a gente ter sempre sido uma empresa muito na vanguarda disso, mas eu acho que isso vai cada vez mais baratear o uso dessa tecnologia, né, e vai gerar para a gente aí um ganho importante de escala e rentabilidade. Bom, com isso a gente encerra a sessão de perguntas no call de hoje. Eu passo a palavra para o André para a gente fazer o encerramento do nosso call. Obrigado, Ana. Obrigado, Gustavo, aí que tiveram conosco aí nesse call. Obrigado a vocês, né? Eu acho que o que a gente faz aqui é reflexo da confiança que vocês depositam em nós, essa entrega consistente. Obrigado a esse time, né? Acho que quem mostra a cara aqui sou eu, Gustavo, a Ana, mas por trás aqui tem direto e indireto mais de 2.000 pessoas trabalhando nessas operações nossas. Então, obrigado a esse time também, que é um time muito comprometido, né? Um pouco antes de vir para cá, vale dividir isso com você, eu e o Gustavo ficamos a manhã inteira trabalhando recursos humanos, né, Gustavo? Trabalhando gestão de pessoas, trabalhando avaliação de desempenho de gerentes. Então, muito legal dizer que não só estratégia clara, não só processos robustos, mas pessoas. Né? Essa companhia é uma companhia que preza muito por desenvolvimento de pessoas. Né? Amanhã tem que estar vão estar outras pessoas aqui, vão estar outras cabeças e a gente tem que estar formando essa liderança. Então a companhia é uma empresa que foi certificada Great Place to Work já há alguns anos e esse é um trabalho muito grande aqui. Eu sempre falo que e acho que isso é a garantia de sustentabilidade do nosso negócio para você investidor, para você analista. Nós, nós cobramos de cada líder da companhia que ele invista 30 a 35% do seu tempo com gestão de pessoas. E gestão de pessoas não é mandar fazer e cobra resultado, é acompanhar, é dar feedback. Então, isso é o que nos habilita a dizer, pô, essa companhia tem muito sucesso e vai ter muito sucesso ainda em função de estar trabalhando muito bem com as pessoas, de ter a confiança, né? Trabalhar pessoas significa entregar resultado também, né?
E entregar resultado significa ter a confiança de vocês, investidores. Então, nós estamos muito contentes, nós entramos num novo ciclo da companhia e podem contar que essa equipe aqui vai continuar trabalhando de forma bastante concisa, bastante sólida para essa entrega recorrente de resultado, que é o que vocês, investidores, esperam da gente. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.